café. E olha aqui, ó. Bate. Cara, eu sempre... Eu invejo quem gosta de tomar chimarrão, chá, esse negócio. Mas não tem um paladar, não. Já tentei, já me esforcei, mas o trem é ruim demais. Peraí, viu? Tiaguinho, pega um café. Paulo, chega aí, por favor. Chega aí, por favor. Vem cá. O quê? Vem aqui. Pega o café pra mim. Pega o café pra mim. Oi. Tá bom. Depois eu converso com ele, tá? Obrigado. E aí, cara? E aí? Como é que estão as coisas por aí? Eu tô parecendo uma rena do Papai Noel aqui, ó. Saiu uma espinha aqui na ponta do meu nariz, cara. Isso aí é uma seta do diabo pra me desmoralizar diante dos homens aí, cara. Entendeu? Será que tu vai falar firme? Não tem como. Eu vou puxar o carro aqui. Até porque, como nas minhas redes tem mais seguidores que na sua, aí às vezes o pau quebra mais pra cá. Mas eu vejo que os caras amam encher teu saco lá também, né? Sim. E por que nós decidimos colocar o primeiro dia do nosso discipulado como a teologia do bosta? Então eu penso o seguinte, né? Não é que a gente quer se explicar, se justificar, porque se a gente tivesse algum problema com a abordagem, como homens de Deus já teríamos desistido dela. Sim. Então a reclamação dos mimados não vale mais do que a transformação de quem está ouvindo. Eu quero deixar claro isso aqui. Nós só estamos falando com quem está nos ouvindo. Então vem um cara lá todo reclamão, todo... Irmão, quem reclama do bosta, sem dúvida tem uma vida bosta. Mas Verdade. Vocês falaram um palavrão. A tua vida é um palavrão. Assim, ó, de desonra à cruz. Eu só recomendo que vocês conversem com as vítimas, com quem sofre ao lado de um cara bosta. Conversa com a namorada de um cara bosta, com a noiva de um cara bosta, com a esposa de um cara bosta, com o pastor de um cara bosta. Não conversa com um cara bosta, que vive, ai meu Deus, eu não gostei, a abordagem é truculenta. Já amaciaram você, já chamaram você de querido, já falaram que você é o centro, já falaram que Deus te ama, já falaram da graça barata, já falaram de um monte de coisa. Não resolveu. Foram comentar na minha rede social ontem. Ai, meu Deus. Eu falei bem assim, ó, se os sofisticados não resolveram, os pregadores sofisticados, deixa com a gente que a gente sabe o que está falando. Ontem aqui, Jack, no nosso culto online, tu acredita, o cara veio me escorraçar. Cara, eu xinguei o cara. Porque olha só, que desgramado. E creio que é irmão também, mas congrega numa igreja, que o pessoal depois me deu feedback aqui, o pessoal da nossa igreja. Me deu feedback que o cara congrega numa igreja que o pastor está indo por quarto casamento. Aí fica fácil, seus bostão, falar de graça, pô. Ai, quem é você? Você é juiz? Você nunca precisou da graça. Cara, eu falei bem assim, ó. Ontem eu sei que eu perdi a paz. Eu falei, seu arrombado, eu queria te encontrar na rua, te puxar pelo colarinho, puxar teu pastor pelo colarinho. O cara vem dizer que a abordagem é truculenta porque põe o dedo na cara, abriu a Bíblia para conversar com um camarada e o camarada, ui, você não é o juiz, quem é você? E a gente só está abrindo a Bíblia. Então, assim, ó, que fique claro para todos vocês, quem está ouvindo, a igreja, amamos o Senhor, somos homens de Deus, somos marido de uma só mulher, somos pais de família, amamos a igreja. Mas a grande questão é que a gente está seguindo a ordem de João Calvino. O pastor tem duas vozes. Com uma, apacenta com docilidade o rebanho. A gente só é dócil com o rebanho de Cristo. Mas com a outra voz a gente espanta os lobos. Então, ai meu Deus, eu tô daqui a pouco, quando acabar a live, Jack, eu tô indo para Goiânia com 5 mulheres e 5 testemunhas para fazer uma denúncia na polícia contra um pastor. Cadê a graça? Cara, é graça pela vítima, é graça pelas mulheres. Assim, ó, é porque a esposa não é tua,
e é porque a filha não é tua. Que tipo de igreja tu queria ter se tu fosse a vítima, se tua esposa fosse a vítima, se tua filha fosse a vítima? Então, olha só, os caras bosta querem pastores bosta para um cobrir o outro. Se o pastor peca, deixa essa ovelha, aspas, numa zona de conforto. Ai, meu pastor tem limitações, quem sou eu para ser perfeito? Mas a gente não está falando de perfeição, cara, a gente está falando de integridade. Um homem bíblico e um homem de Deus tem que ser como, no mínimo, Davi. Existem erros na nossa jornada? Sem dúvida, pô. A gente está dando uma resposta, justificação, por meio da nossa santificação. Todos cometemos falha, vez ou outra nós pecamos. Mas se somos homens de Deus e homens bíblicos, somos íntegros. Davi era íntegro. Davi, Jack, você já deve ter percebido isso, o profeta pegou ele no senso de integridade dele. Contou aquela historinha da ovelha, do homem pobre, do homem rico. Não, esculachou o rei por meio do seu sentimento de justiça. Ele disse, isso é injusto, esse cara tem que morrer. Então esse cara, meu rei, é o Senhor. Então um homem de Deus é um homem íntegro, e um homem íntegro tem um senso de justiça. Para encerrar aqui, 1 Coríntios capítulo 13, falando de amor. O amor não se alegra com a injustiça. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Porque é injusto haver uma pregação de intergraça que encubra canalha, seja no púlpito ou seja fora deles. Então para de nos encher a paciência, vida que segue, vai seguir qualquer pregador aí, um sim carinhoso. Aqui a gente está falando com quem quer carregar a sua cruz e dar uma resposta ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa também que, assim, fazendo eco ao que tu está dizendo, parte desse caos que a gente tem hoje de homens dentro das igrejas é de uma figura antibíblica de Jesus, né? Eles têm uma figura de Jesus como se ele fosse aquela pintura lá muitas vezes Jesus foi retratado literalmente, cara, como um homossexual, né? E assim, todo o amor do meu coração aos homossexuais, tá? Mas uma pintura, quando a pessoa está, na verdade, projetando em Jesus o que ela é e não projetando em si quem Cristo é. Cara, Jesus era muito viril. Primeiro que Deus veio ao nosso mundo como homem. Isso para dar a ideia que Deus é aquele que se responsabiliza logo. Quando ele entra na história, ele não tem como entrar como uma mulher. Porque o responsável é o homem. Uma leitura honesta da Bíblia, aqui eu estou falando de teologia, é uma leitura honesta da Bíblia, a gente vai ver que desde o início, cara, Adão é o responsável, Deus dá ordem para Adão, Deus não fala com Eva, Deus dá ordem para ele, e isso aqui não é privilégio, isso é responsabilidade. A liderança na Bíblia, ela é uma liderança para morrer, para dar a vida. O que Adão faz? Adão joga a culpa em Eva. Quando Deus chega ali, Eva é a primeira a tocar no fruto. Mas Deus não fala com ela de primeiro. Primeiro o papo reto é com Adão. Só que o que acontece, cara? As nossas igrejas hoje, por uma postura, uma visão errada de Jesus, um distanciamento do homem do serviço, as mulheres acabaram tomando a frente, porque senão as igrejas morreriam. E nós temos hoje igrejas feminilizadas, uma fé feminilizada. Os homens não sabem chorar como homem, não sabem orar como homem, não sabem cantar como homem, não sabem pregar como homem, não tem uma espiritualidade masculina. Então, o modelo que se tem é Ana Paula Valadão, e Ana Paula Valadão é uma bênção para Ana Paula Valadão. Mas não para as meninas. Mas não, eu admiro ela em várias coisas, cara. Pô, né, é uma mulher modesta, né? Deveria muito ser falado isso hoje em dia. Mas, cara, nós não temos isso hoje. Os homens hoje em dia parecem uns Bambis. Pô, cara, olha essa descrição. João Batista se vestia com pelos de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. Cara, na boa, eu não tô querendo aqui colocar uma regra, mas, tu olha o cara, olha o ministro de louvor hoje em dia e pergunta, João Batista conseguiria se vestir assim? Olha esses caras que estão criticando, que estão atacando, cara. Sabe, olha o histórico do celular deles, olha o histórico do navegador. Então, cara,
primeiro, deixando aqui eu não, como tu disse, eu não tô querendo me justificar, mas assim, palavrão, o que é palavrão? Palavrão é palavras ou sequências de palavras com conotação sexual. Bosta é uma palavra comum para cocô, para fezes. E é o mesmo termo que Paulo usa lá em Filipenses, quando ele diz que ele considerou tudo por esterco. Na nossa tradução, tá esterco. Mas lá, cara, no grego, tá merda. Merda, literalmente merda. A palavra lá usada é chula no texto bíblico. Ezequiel capítulo 4, aqui só falando de cabeça, sem anotação nenhuma. Ezequiel 4, Ezequiel ele vai comer, Deus manda ele comer merda. Deus manda ele comer merda. Daí ele disse, Senhor, eu nunca fiz isso. Aí disse, tá bom, então come o pão assado sobre a merda de vaca. Porque aquele ali era o estado, o que Deus estava falando? Aquele ali era o estado da religião de Israel. Os líderes, eles eram uns bostas. Daí hoje a gente chega falando, eles acham que a gente está falando para lacrar, para aparecer, que a gente quer seguidor. A gente tá pro inferno com isso aqui, cara. Pro inferno. Tá entendendo, cara? Pro inferno. Seguidor, cara. Se a gente quisesse seguidor, cara, eu ia agir totalmente diferente, cara, entendeu? Pro inferno, cara. Nós ia estar lambendo o saco dos caras. Nós ia estar passando a mão, velho. Não é nada disso. E deixa eu explicar um negócio pra vocês que tá vendo essa live aqui. Isso aqui não é um personagem. Eu não sou um ratinho. O pastor Anderson não é um personagem. Isso aqui é verdade, cara. Termina uma live, eu não consigo... Aqui até bati no fio. Termina uma pregação, na maioria das vezes eu não consigo sair rindo. Eu não sou um profissional. A minha alma tá ali. Eu tenho certeza, a alma do pastor Anderson também tá ali. Às vezes a gente não consegue dormir, cara. Isso aqui é de verdade. Isso aqui não é para ganhar dinheiro. Isso aqui é pro teu bem. Só contar um caso aqui. Reverendo, eu sou filho de uma mãe, minha mãe, Isabel. Em homenagem a ela, eu botei o mesmo nome da minha filha. Eu vi a minha mãe apanhando. A minha mãe tem 1,5 m. Eu chutando a minha mãe. Chutando a canela da minha mãe. E, cara, eu tinha 12 anos. Eu nunca vou esquecer disso aqui. Eu tive que sair de casa porque a minha casa era um inferno. E eu me lembro, minha mãe trabalhava de cobradora de ônibus. E o meu padrasto não deixava eu visitar minha mãe em casa. Não deixava. Então, eu ficava na parada de ônibus esperando com 12 anos de idade, de noite. E quando vinha o ônibus da minha mãe, eu subia, entrava no ônibus e eu ficava curtindo a minha mãe. Eu tinha saído de casa com 12 anos. E eu me lembro que um dia minha mãe foi me encontrar na casa da minha avó. O meu padrasto, com mais de 1,80 m, chega lá, vê a minha mãe comigo, eu tinha 12 anos. Ele literalmente, cara, quando a minha mãe sai na rua pra falar pra ele, ele deu um chute na perna da minha mãe que eu escuto o barulho até hoje. Então, eu vi a minha mãe apanhando, o meu padrasto traiu a minha mãe com a melhor amiga dela. Eu me lembro da minha mãe chorando. Minha avó teve 11 filhos, a minha mãe é a caçula. Então a minha mãe sempre foi muito frágil por ser a caçula. A mulher caçula. Então a minha mãe não tinha como reagir. Eu vivi dentro, cara, de um ambiente com um psicopata, cara. Então eu sei exatamente o poder destrutivo que um merda pode causar na vida de uma mulher e na vida de crianças. Então, cara, quando eu venho pra igreja, eu me deparo com a vida do meu pai na fé, o pastor Daniel. Ele é do Rio. Agora, ele é gaúcho, mas mora no Rio. Cara, esse cara me acolheu. Eu vivi na casa dele. Eu vi ele fazendo culto doméstico. Eu vi ele amando a mulher dele. Eu vi ele sendo firme com a vida, com os filhos. Eu vi ele acordando de manhã indo trabalhar. Ele era mecânico e um grande pregador do evangelho. Eu me lembro, cara. Então, assim, a igreja, a postura de homens na igreja foi fundamental para a formação da minha masculinidade. Então, eu comecei a comparar a vida que eu tinha com a vida dos homens dentro da igreja, sabe? Eu disse assim, cara, quando eu casar, na minha casa vai ter culto todo dia. Quando eu casar, eu vou amar a minha esposa do mesmo jeito que o Daniel ama a mulher dele. Resumindo, cara, e eu via como que esse cara tratava os jovens.
não passava a mão na cabeça da gente, cara. E quanto mais ele era firme, mais a gente amava ele. Eu não sei tu, Anderson, mas as pancadas que eu tomei da minha mãe, cara, eu sou de uma época, eu já tô ficando velho, eu sou de uma época, eu cheguei a apanhar da minha avó. Hoje em dia isso é crime, né? A minha avó bateu em mim, eu nunca deixei de amar minha avó. O que esses caras têm que entender aqui, que isso aqui não é personagem, a gente ama vocês. Isso aqui é fruto de amor. Isso aqui é fruto de amor, cara. A gente está se expondo família, expondo vida. Acho que a gente precisa disso aqui, cara. Por exemplo, hoje é minha folga. Mas senão eu vou ficar falando aí. Vamos seguir. Então, só para deixar claro, bosta, fiz tudo isso para dizer assim, ó, a palavra bosta não é um palavrão, tá bom? Agora, se eu pegar, olhar para você e dizer assim, vai te aí, isso seria um palavrão, porque a conotação é sexual, entendeu? Eu não tô falando isso, cara. Entendeu? É isso arrombado, aí. Também não é palavrão, por favor. Não, cara, vai pro dicionário. É. Mas assim, a gente não quer usar a Bíblia para forçar a nossa linguagem. Mas como o Jack disse, ó, Isaías tem, Salmos 75 fala sobre o cálice da ira de Deus vertido e fará com que o ímpio beba suas próprias fezes. Então, do tipo assim, ó, vocês sabem, no final das contas, vocês sabem do que a gente está falando. Mas do tipo assim, atingiu justamente uma zona de conforto. Para que você nos entenda, o nosso bosta, ele tem dois viés. O cara bosta. Quem é o cara bosta? É o cara que tem uma vida assim, ó, se esconde na fé evangélica. É frequentador de culto. Vai ao culto nos domingos e tenta dar uma oferta, um dízimo, para convencer a si mesmo que é de Deus. Um grande homem de Deus disse assim, olha, o ímpio, fingindo a fé evangélica, mente para todos enquanto vive e mente para si mesmo quando morre. Esse, para nós, é o bosta clássico. É o cara que, de alguma maneira, aspas, não tem esperança. Exato. Quando o cara mente para si mesmo, a Bíblia fala que nós podemos ter confiança da nossa salvação. E há evidências bíblicas que confirmam a nossa segurança de salvação no Senhor Jesus. Mas o bostão, não. Ele quer forçar uma segurança momentânea. Se o pastor Anderson for gentil, porque esse bostão é um bom dizimista, e o pastor Anderson não vai chegar com tudo porque deseja os 20 mil reais do dízimo desse canalha, ambos mentem um ao outro e os dois vão ter que se encontrar com a ira do Senhor um dia. Mas amamos o cara que diz, o boleto é meu. Assim, ó, acho que vai depender, para você entender o que a gente está falando, vai depender da entonação da nossa voz. Assim, ó, tem um cara bosta íntegro, que a gente vai usar o que o cara fez de errado para fecundar agora. A gente vai fazer adubo do esterco que o cara foi um dia. Cara, Jack, não sei você, mas eu já lidei com mulheres assim, ó, meu marido me traiu, mas ele é um homem. Foi um dia mal, ele é homem, pastor, cuide dele e tal. E você vai pro cara e o cara baixa a cabeça, Jack. Me ajude, pastor. Eu preciso de ajuda, de pastoreio, de um mentor, de um pai na fé. Cuide de mim. Esse cara nos dá prazer. Porque Exato. Eu não sei como você encara, mas confessar o pecado já é a atuação da graça na vida do crente. Só para fazer eu vou pegar aqui uma frase do Agostinho. Agostinho dizia que o primeiro passo para entrar no mundo da santidade é reconhecer que não é santo. Quando o sujeito reconhece, não sou santo, ele passa a ser. Eu vou me apropriar disso. Então assim, ó, quando o sujeito reconhece que é um bosta, é o primeiro passo para deixar de ser. Entendeu? Mas é verdade. Assim, na verdade, em Adão todos somos bostas. Né? Então assim, todos nós, em algum momento, tivemos que dizer assim, peraí, meu velho, eu sou um merda, eu sou um bosta, olha o que eu tô fazendo, olha o estado da minha esposa, olha o estado da igreja que eu congrego, olha a forma como eu me preocupo com a minha igreja,
com as pessoas. Pera um pouquinho, cara. Eu já passei por isso. Pera um pouquinho, sabe? E eu vou dizer, hoje em dia, ser honesto, lidar com a realidade, parece que é uma coisa do outro mundo. 2 mais 2 é 4, entendeu? Falar isso, cara, essa atitude que tu tá tendo, isso aí é coisa de bosta, de merda, cara. Não, aí a questão não é o ato em si que o bosta está fazendo, mas sim chamar ele de bosta. Peraí, bosta é apenas uma nomeação de algo que tu está fazendo. O mais complicado não é o termo bosta, é tu. É tu. É isso aí. Só que daí a gente encontra caras, como tu disse, eu vi caras que fizeram coisas terríveis, mas os caras estavam me olhando na cara e dizendo assim, é isso aí, pastor. Eu tô aqui, tô abrindo o peito, perdão. Ou reincidência em pecados, vinha de novo. O cara me ligava, e eu vi solteiros fazendo isso. O cara me ligar 2 da manhã dizendo assim, Jack, acabei de acessar pornografia. E eu indignado com o cara. Mas depois, quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, o cara não precisava ter me ligado. Ele podia ter ficado quieto na dele. Só que eu vejo em alguns jovens, às vezes, uma vontade de ser homem, cara. Eles ainda são uns bostas. Mas eu vejo uma vontade de ser homem, e esses caras vão dar os melhores. Eu vejo, às vezes, homens casados, homens, até alguns pastores, cara, que vivem a vida de qualquer jeito. Sabe, a esposa, os filhos estão padecendo, tá tudo prestes a ruir, tá tudo prestes a cair. Por quê? A base de um lar é o homem. Não importa se o homem é bom ou não é. Ele é a base. Se ele é um bom homem, a casa está firme. Se ele é um mau homem, a casa vai cair. E vai cair, cara. Pode enganar um dia, 2, pode enganar num momento, pode enganar outro, mas não engana todo mundo a vida toda. É isso aí. Uma hora aparece. Sabe onde eu vejo, Jack? Como eu defino que um cara é um bosta, negativamente falando? Perpetua-se como um bosta. Você tem que contar a 50ª mentira para encobrir a primeira. Aí você chega a um estado comportamental e espiritual que é o pior, que se torna patológico. Você passou a crer na mentira que você conta. Você passou a crer na mentira que é a sua vida. Você contou a primeira mentira. Contou a 5ª, a 10ª, a 20ª, a 30ª, a 40ª. Você está contando a 100ª mentira para poder cobrir a primeira. E você nem sabe mais. Você desenvolveu tantas máscaras que nem você sabe quem é. E é o que eu sempre falo. Jesus não transforma dublê. Não transforma coadjuvante. Tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito. A vida é tua, cara. Vem pro centro do palco da tua vida. Protagoniza a tua história. Não tem como fugir para sempre. Exato. Então, tipo assim, eu lembro você contando essa história, a minha primeira namorada, na fé que eu tive, depois de 3 meses de conversão, me deram uma profetada, e eu novo, né, falei, pô, a galera tá aqui antes de mim. Se Deus está falando, por meio deles, é porque eles sabem o que estão falando. Mas a garota não tinha nada a ver com as minhas expectativas. E eu, putão, sem Jesus, eu falei, pô, mano, não dá para eu replicar na igreja o que eu vivia fora. Mas a galera deve saber o que tá falando. Cara, deu 6 meses, aí eu, apaixonado pelo Senhor, devorador de Bíblia e tal, com 6 meses falei, pô, tem alguma coisa errada, né? É assim que Deus fala. Deus é meu pai e não terceiriza a fala dele comigo. Cara, mas olha só, a menina chonou em mim, aí todo dia ia pra casa da minha mãe. Eu chegava do trabalho cansado, a garota tava lá. Ah, você tá cansado, deixa eu fazer uma massagem. Eu, não, aquele senso de santidade do primeiro amor. Não, 6 meses já é que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, tá bom, faz a massagem. A garota fez e começamos a transar no meu quarto, na casa da minha mãe. Com 5 minutos de transa, não aproveitei da garota, não ejaculei, não gozei, não usei o corpo dela. E a metanoia, cara. Sentei na cama e comecei a chorar. E ela, paralisada, sem entender o que está acontecendo. E eu falei, eu vivia isso sem Jesus. Eu não posso viver isso com ele. Eu amo Jesus.
me perdoa, olha só, eu não terminei de transar contigo. Eu não quero te usar. Eu fazia isso lá fora com as mulheres. Eu amo Jesus. Peguei o telefone e liguei para o meu pastor na época. Pastor, eu tô aqui no meu quarto, na casa da minha mãe, a garota tá aqui na minha cama, o que eu faço? E 1 minuto de silêncio do pastor. Anderson, não sei o que você deve fazer, porque eu forço as pessoas a confessarem pecado. Você me liga já jogando na minha mesa de trabalho o teu pecado, mas uma coisa eu te digo, isso é coisa de homem íntegro, de homem de Deus, você vai crescer muito. Vamos nos falar amanhã. E eu pedi perdão à garota, eu disse, olha, eu sou um homem de Deus, eu amo Jesus, eu não usei teu corpo, não terminamos de transar, me perdoa, mas eu não posso namorar. Eu tenho um padrão dentro de mim do que eu aguardo em Deus. Você não é a mulher que eu estou esperando para mim. Então, profundamente, eu te peço perdão, deixa eu fazer uma oração por você aqui, tal, não sei o quê. Ela ficou sem entender, 3 anos depois ela me encontrou, Jack. Nossa. E ela disse bem assim, ela casou, divorciou, e ela me encontrou e falou, hoje eu entendo, você foi o único homem de Deus que cruzou o meu caminho. Eu entendo o que você fez há 3 anos, eu entendo hoje o que você disse há 3 anos. Que Deus te abençoe, parabéns pela história linda, a família linda, o ministério lindo que você construiu. Então, como o Jack falou, não é... Todos somos bosta em Adão. Um dia fizemos uma bosta danada que às vezes prejudicou até o desenvolvimento da vida de alguém. Entendeu? Mas com Cristo há uma resolução. Eu estou lendo a história de Sarah Edwards. O historiador disse que Jonathan Edwards, toda vez que tinha um pensamento impuro com a namorada na época, a noiva, né, a Sarah, ele se debruçava numa equação aritmética, em capinar um lote, em fazer alguma coisa. Ele temia pecar contra o Senhor até em pensamentos. Então somos bosta em Adão. A natureza dele quer rivalizar com a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Mas homens de Deus têm resolução, como Edwards definiu todas as suas resoluções. Um homem de Deus precisa de um código. Porque se você tiver que decidir diante do pecado, você não consegue resistir ao pecado. A resolução do homem de Deus evita com que ele caia no pecado, porque ele está decidido antes. Eu estou decidido a não trair a minha esposa. Não é que eu seja perfeito, mas se eu já tenho o meu código, quando o pecado se apresentar diante de mim, há uma facilidade de resistência. Agora, eu não tenho um código, eu não tenho um comportamento preventivo, eu não sei discernir ambientes perigosos para pornografia, para imoralidade sexual. Aí, quando vem a situação configurada diante de mim, eu não tenho força para resistir e me afundo cada vez mais. Por isso que talvez você está contando a 100ª mentira. E o que você precisa fazer com o homem de Deus? Cara, por mais que seja feio, coloca tudo na mesa. Procura um pastor, procura um mentor, procura referências históricas. Penso eu, quanto mais morto o homem de Deus tiver, menos compromisso ele tem com o teu ego. Então os pregadores atuais não querem te ferir porque querem teu dízimo. Pregadores mortos têm nenhum compromisso contigo e vai botar o dedo na ferida. Exato. E uma coisa, essa questão que tu falou sobre decidir, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nota-se que eu estou acima do peso. Eu estou, depois de pastorear, de plantar a vintage, eu engordei mais de 50 quilos. Tá? Mas é gordura, é peso, vamos lá. O que ocorre? Qual é o meu problema? O meu grande problema se dá que eu decido se eu vou comer um hambúrguer, uma pizza, toda vez que alguém me oferece. Toda vez que alguém me oferece, é o momento que eu decido. No casamento não pode ser assim. Se toda vez que você vai decidir ser fiel à tua mulher é quando aparece uma mulher, tu vai, em algum momento, tu vai trair a tua mulher. Você tem que decidir uma vez na vida. Os puritanos diziam que a decisão de ir no culto no domingo não é feita a cada domingo ou no sábado. A decisão de ir no culto é feita uma vez na vida. Eu decidi, todos os domingos eu vou na igreja, com a minha família. Essa decisão eu fiz uma vez na vida. Eu não preciso decidir se está chovendo, se está frio. Eu já decidi isso. Decidir ser fiel a Deus, decidir ser um homem, é como tu citou, a resolução. Eu falei ontem ainda com o pastor Rafael Ribas,
e ele me mandou as resoluções que ele fez, com base nas resoluções do Edwards. Nós precisamos ser homens definidos, homens que sabem o que tem que fazer. Como diz Clint Eastwood, seja homem e faça o que deve ser feito. Nós sabemos, e uma coisa, cara, pra mim conta muito não ter que pegar o cara. Se ele chegar e ele dá o BO, tá aqui, fiz merda, eu sou esse cara. Eu sei que algumas pessoas vão citar o caso da mulher pega em adultério. Primeiro de tudo, aquela mulher não era seguidora de Jesus. E outra, com todo o respeito às nossas irmãs, o nosso padrão de santidade tem que ser mais elevado. Tem que ser muito mais elevado do que baseado em uma mulher adúltera da Bíblia, que foi perdoada, foi amada, mas precisou ser pega. Agora, um homem de Deus que conhece a Escritura, que medita na Bíblia, precisar ser pego? Não. Esse é o mesmo entendimento que eu tenho. Me irrita ter que descobrir o cara. Exatamente. Vou dar um exemplo. Na maioria das vezes, quando eu vou confrontar o cara, aconteceu algo, apareceu, eu pergunto, cara, é só isso aqui? Cara, quase nunca vai ser só aquilo ali. Quando o cara pega e diz assim, pastor, ele foi pego, mas daí ele diz assim, pastor, eu quero vencer isso aqui. Não é só isso. Tem mais isso e isso. Aí esse cara foi pego, mas ele falou, ele abriu o peito de mais coisas. Ele está disposto, naquele momento, como diz o Flávio Augusto, foi um ponto de inflexão na vida dele. Olha, fui pego, mas a partir de hoje não quero mais ser pego. A partir de hoje vou ser transparente. Entende? Eu acredito que assim, talvez as pessoas, talvez algum dia, em breve, vai surgir caras mais aveludados para falar a mesma coisa que a gente está falando. Só que assim, se você for honesto, quem está vendo essa live aqui, se você for honesto, porque a Bíblia, ela é o livro mais honesto já escrito. Mas para ler a Bíblia, eu tenho que ser honesto sobre mim. Eu tenho que ser honesto. Se você for honesto, você vai saber que o que a gente está falando aqui é da parte do Senhor. Não é para promoção, não é para confete, não é para nada disso. Em primeiro lugar, nós precisamos construir, trabalhar como pedras vivas, como diz o Evangelho, na construção e na edificação de igrejas, de boas igrejas saudáveis. Cada pastor vai botar aí o adjetivo, igreja saudável, igreja vintage, igreja centrada, ou seja, uma boa igreja. Para a gente trabalhar em cima disso, nós não teremos boas igrejas sem bons homens. Não se faz um bom prédio sem bom cimento, sem bom ferro, sem um bom tijolo. Não se ergue uma igreja sem bons homens. Tudo que Deus faz, aqui eu vou pegar uma frase do E.M. Bounds. Eu juntei aqui os livros sobre oração. Você pode pegar, depois que terminar essa live, baixar o livro de graça na internet, no site Monergismo. O Poder da Oração, do E.M. Bounds. Ele diz assim, nós estamos procurando melhores métodos. Deus está procurando melhores homens. Eu tenho esse livro, hein? Livro de cabeceira. Tudo o que Deus faz no mundo, Deus faz através dos homens. E isso aqui, eles acusam a gente, o Anderson. E o diabo também, hein? Detalhe, o diabo também. Exatamente. Como diz Josué Erion, o diabo tem os seus homens, mas Deus também tem os seus. Uma coisa precisa ficar clara para nós aqui, cara, tá? Não é advogar perfeição, sabe? E eles acusam a gente de dizer assim, o Anderson e o Jack estão criando a teologia do macho alfa. Pô, cara, primeiro que o termo macho, até que tu faz o trocadilho machonaria, não deveria ofender quem lê a Bíblia há anos. Porque antigamente o termo não era homem na Bíblia, era macho. E Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Cara, o texto em Êxodo, quando diz separem um cordeiro macho para Páscoa, está apontando para Cristo. Ele é o cordeiro macho. Aí o termo macho agora virou ofensa. Essa galera Nutella
que só lê NTLH, só lê Biblinha, eu tô lendo NVI, mas nem só de NVI viverá o homem, meu velho. Tá bom? Eu tô lendo NVI porque eu quero ler todas as versões em português, mas nem só de NVI viverá o homem. Isso tem aí. que pegar uma casca grossa de vez em quando, cara. O original no hebraico é macho, é fêmea. Por isso que quando eu falo macho e fêmea, eu fico apavorado, que as pessoas eles ficam abismados, cara. Sabe? Eles ficam abismados. Até os pentecostais usam o termo varão. Cara, a gente pode brincar, pode rir, mas, meu, isso evoca varonilidade. É varonil, é viril. Agora, hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, a galerinha aí das calças skinny, não. Isso, pelo amor de Deus, cara. É macho, é fêmea. É bíblico isso. O problema dessa galera, não tô querendo aqui, nós temos os nossos pecados, mas assim, o problema dessa galera nesse assunto não é com a gente, é com a Bíblia. É com a Bíblia. Vocês acham que a gente não fez a lição de casa? Vocês acham que a gente caiu de paraquedas aqui? São mais de 20 anos lendo Bíblia, cara. São mais de 20 anos lendo teologia, andando junto com o homem de Deus. Isso aqui não é do nada, cara. Entendeu? É que agora a internet só colocou. Mas as pancadas que eu, desde guri, tomei e vi homens de Deus andando do lado deles, carregando. Cara, o meu pai na fé, eu tinha um prazer, Anderson, um prazer de pegar a Bíblia e carregar a Bíblia dele. Ele ia na igreja pregar, eu ia junto com ele e eu bato carregando a Bíblia do homem de Deus. Eu me senti o Geazi, cara. Entendeu? Eu me senti o Eliseu carregando a capa do Elias. Hoje em dia se perdeu isso, cara. Hoje em dia, sabe, é só vídeos no YouTube e as mídias sociais são uma bênção. Mas hoje em dia é só casca. Eu quero dizer para essa galera que tá vendo a gente aqui, negão, isso aqui não é casca, isso aqui não é. Isso aqui é de verdade. Até as coisas erradas que vocês veem, isso é de verdade. Isso aqui não é um ator, isso aqui não é um personagem. Entendeu? Então é isso mesmo, bosta, é bosta, cara. Não dá para chamar de outro termo. Ah, é um erro, negão. Olha o que Jesus fala em Mateus, lá no final do Evangelho, quando ele vai se dirigir para os caras. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, cara. Um cara disse para mim assim ontem. Que vocês estão falando algo antibíblico. Primeiro, ninguém quer montar aqui uma turma de MMA de pastores. Ainda que isso não seria ruim. Mas não é essa a ideia. Agora, cara, nos seus passos, o que faria Jesus? Olha, considere fazer um chicote e bater nos caras. Porque em algum momento ele fez um chicote. Negão, o lance, ele trançou o chicote, cara. O cara, tipo assim, não foi uma ira momentânea que ele pegou o chicote e saiu batendo. Não, cara. Ele... Vocês vão ver. Foi trançando. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós precisamos de uma limpeza no templo. Aquela limpeza, aquela purificação do templo, ela não é apenas no espaço-tempo, ela é profética. Sim. Vai chegar um dia que ele vai fazer a mesma coisa. Hoje, ele está literalmente trançando o chicote. Ele vai limpar o templo. O apóstolo Pedro diz que o juízo de Deus vem e importa que ele comece pela casa de Deus. São textos que vocês vão ver os pregadores do Tela falando. Quando que a gente ouviu o texto que antigamente a gente ouvia? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A gente não ouve mais isso, cara. Deus é amor? É. Ele é paternal? É. Mas ele é um pai que te chama para uma responsabilidade. O Franklin Ferreira, ele diz um negócio. Abba não é paizinho de uma criancinha bobinha, retardada, não. O pai ali, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ela é uma oração carregada de responsabilidade. Carregada. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira preocupação do cara é o nome de Deus. É a fama do nome de Deus. Cara, uma criancinha não tem essa preocupação. Santificado seja o teu nome. Seja o teu nome. Venha o teu reino. Não é o meu reino. Não é o meu reino sobre o meu computador. Reina sobre o meu celular.
reina sobre a minha vida. Não é um reino apenas político, é um reino aqui dentro, é um reino nos meus olhos, é um reino na minha cabeça. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha isso, cara, olha isso. Seja feita a tua vontade. Aí depois, a quarta petição que ele vai pedir para si: o pão nosso de cada dia. Não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. E o pão não é meu, o pão é nosso. Então nota, esse filho que está orando, ele tem noção de quem é Deus e ele tem noção de uma comunidade. Não é um bobinho, Abba Pai, com todo respeito. Aí o cara canta nos braços do pai, abraçando o peitinho, e acha que entendeu. Não entendeu merda nenhuma. Não entendeu bosta nenhuma. Esse pai, ele está chamando os homens a uma responsabilidade. Então, eu estou até gritando aqui em casa, acordei todo mundo. Mas assim, voltando. Aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Ou seja, me trata como eu trato o meu irmão, me trata como eu trato a minha mulher, me trata como eu trato meus filhos. É igual Davi, quando Davi vê o anjo destruindo lá o povo de Israel, e ele diz: Senhor, eles são ovelhas, eles não fizeram nada, vem pra cima de mim. Cara, ele está apontando para Jesus ali, né? Imagina o cara olhar para Deus e dizer: Deus, vem para cima de mim. Responsabilidade, o pecado é meu, o boleto é meu. Eu que pequei, essas ovelhas de Israel não têm culpa. Mas hoje não, cara. Cara, a galera não entendeu que a mamãe não vai falar por ti no juízo final. O vovô não vai falar por ti, nem o pastor. Ninguém vai se interpor diante do juiz. É tu e ele. Então, perdoa os nossos pecados. Por que nossos? Porque o pecado de um bosta dentro da igreja, ele afeta toda a igreja. Olha Acã no Antigo Testamento. O cara pegou, roubou lá na cidade lá em Jericó, e na guerra contra a cidade de Ai, morreram 3.000 israelitas por causa de um bosta, cara. Deus falou: não pega. Tinha momentos que Deus dizia: pega tudo. Mas tem momentos que ele diz: não pega. O cara pegou uma capa babilônica, pegou ouro, e por causa desse bosta, morreram nossos irmãos. E, cara, esses caras vivem dentro da igreja, vivendo como Acã, escondendo o pecado, escondendo, as igrejas estão morrendo, mulheres estão abandonando a fé. Cara, esse caso agora, eu não vou citar o nome aqui, desse mundo que deu em cima da guria. Quantos casos esses caras já não se deram, entre aspas, bem? Quantas mulheres caladas não estão, cara? Não estão quietas? Primeiro, eu fiz essa conta ontem, assim, ó. Eu falei: se 9 mulheres que não fizeram estão falando, quantas fizeram que se envergonham de falar? Que onde tem 10 tem 50, onde tem caroço tem angu. Cara, deixa eu contar um negócio aqui. Eu vou contar uma coisa aqui, cara, isso aqui sobe meu sangue. Mas vamos lá. Olha o caso de um cara aqui, de um pastor velho, malandro, aqui em Porto Alegre. Esse cara morreu, tá? Jesus matou ele. Uma irmã, cara, casada com um não cristão, chega pra ele e diz: pastor, eu tô sofrendo com meu marido. E ele marca com essa irmã sozinho na igreja. Quando essa irmã termina de falar, ele fala assim: pois é, irmã, eu também tô sofrendo com a minha mulher. E eu preciso de uma serva de Deus para me aconselhar. Olha a maldade! E às vezes essas irmãs, num primeiro momento, elas não entendem o que esses caras estão fazendo. Só que eles precisam fazer nas trevas. Cara, eu congreguei numa igreja onde o meu pastor, eu tinha um pastor chamado Carlos Antunes. Tinha um profeta que ele marcou com uma jovem de entregar uma profecia no shopping para ela. Esse meu antigo pastor, quando o cara chegou no shopping, tava o pastor esperando ele. Entrega a profecia para mim aqui, ó, malandro. Eu vou te cagar a pau, rapaz. Tá assim, precisando sentir o peso da mão do homem. Só que hoje, para essa galerinha que chegou ontem, isso é loucura. Cara,
aqui no Rio Grande do Sul, nas convenções da Assembleia de Deus, teve cara que defendeu a doutrina da Trindade com revólver. Os caras estavam querendo passar heresia. O cara tava dentro. Sério. O cara tava dentro de uma convenção, década de 30, década de 40, todo mundo louco. Os caras, não, a doutrina da Trindade não existe. O cara sacou a arma. Aqui, ó, ninguém vai passar o unicismo aqui. Aqui é todo mundo trinitário. Levantou a arma pra cima. Os caras, não, Trindade. Aí, quando tu pega no período do Velho Oeste, tem esses Mac, é que em inglês, esses McDonald's, McAllister, esse Mac é tipo um Silva brasileiro. Em português é chique, mas em inglês é caipirão. Tinha um pregador, não sei o que, Mac, ele estava pregando no púlpito e um cara começou a badernar dentro da igreja. Período do Velho Oeste. Ele pregando armado, ele desce do púlpito, ele caga o cara a pau, pro cara parar de perturbar, ele volta pro púlpito e segue pregando. O que eu tô querendo dizer, cara? O mundo ideal não tem isso. No mundo ideal, a gente não tem esses caras. No mundo ideal não tem Anderson Silva e nem Jackson. Mas a gente não tá no mundo ideal. No mundo ideal não tem Ezequiel. Cara, olha só isso aqui. Eita. Tô bem louco aqui, calma aí. Mas eu tô bem louco. É que o sangue sobe, velho. Deixa eu contar um negócio aqui, ó. A Bíblia diz, Deus fala para Ezequiel assim, eu fiz a tua fronte dura, para que os homens não resistissem diante de ti. Os teólogos dizem que o rosto de Ezequiel era um rosto sisudo, tipo de zagueiro, entendeu? Eu não sei, quem se lembra do Grêmio da antiga tinha um Rivarola. Zagueiro bom é aquele que tem uma cicatriz na cara, assim, ó, sabe? Entendeu? Então assim, Deus diz assim, ó, eu fiz a tua cara, Ezequiel, eu fiz o teu rosto, Ezequiel, sisudo. Ou seja, Ezequiel, cara, não tinha... Ou seja, Deus cuidou até a aparência física de Ezequiel para que a palavra dele tivesse peso. Spurgeon, no Lições aos Meus Alunos, ele diz, se você tem um pulmão pequeno, você não é um pregador. Isso é loucura, né? Ele fala isso. Quando Deus quer fazer um corredor, Deus dá pernas longas. Quando Deus quer fazer um pregador, Deus dá um pulmão grande para esse cara. Eu não estou falando, levando isso às últimas consequências. Eu só estou querendo dizer que tudo que a gente está vivendo, nós precisamos hoje de homens banhados no amor pela igreja. Tudo que está brotando aqui não é fruto de brutalidade pura em si. Um soldado não vai para a guerra porque ele odeia o que está na frente. Ele vai para a guerra porque ele ama o que está atrás dele. Ele quer proteger o que está atrás. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou 25 mil soldados para lutar na neve na Itália, aqueles jovens foram lá, caras com menos de 20 anos, dando a vida ao ponto do exército alemão fazer uma homenagem a 3 soldados mortos. Enterraram e colocaram ali, aqui jaz 3 heróis brasileiros. Morreram lutando, cara. Pra quê? Para hoje nós olhar na igreja e na boa, eles estão passando a mão na bunda da igreja, cara. Não é à toa que igreja é feminino, para evocar em nós cuidado, É feminino para evocar no homem, assim, não, é feminina, a igreja de Jesus é feminina. E precisa de homens viris dentro dela, para proteger ela. Isso evoca no homem isso. A igreja precisa de cuidado. Eu vou falar um negócio aqui, há muito tempo atrás eu tive uma visão, e eu nunca comentei isso na internet. Eu tive uma visão, faz muito tempo isso, e tinha uma jovem, vestida de noiva, deitada, uma moça, seus 17 anos, deitada, e tinha um idoso, um homem velho, nojento, a visão que eu estava vendo, segurando o pescoço dessa moça e apertando ela. E ela com a mão, ela tirava a mão dele e puxava um pouco de ar e ele apertava de novo. E o Espírito Santo falou para mim e disse, essa
é a minha igreja. E esse puxar do ar nos pulmões são as pequenas manifestações do meu espírito. A igreja está morrendo. Não vai morrer, mas ela está em sérios perigos. Por quê? Porque homens como esse cara da minha visão estão sufocando ela. Sufocando por quê? Para proteger os seus pecados, para proteger suas maldades, para proteger o seu caixa, para proteger sua agenda, para proteger a sua fama, para proteger seus seguidores, para proteger o seu nome, para proteger a si mesmo. Usam a igreja, abusam. Ela é uma noiva, ela é uma jovem. Evoca de nós. Quem aqui é pai de guria sabe o que eu estou falando. Cara, eu mato com as mãos por causa da minha filha. Eu mato com as mãos para defender minha filha. A igreja exige de nós essa noção. E nós precisamos defender a igreja. E primeiramente, defender ela dos bostas. E defender ela de nós. Defender ela da gente. E como que eu defendo a igreja de mim? Amando a Bíblia, amando Jesus. Amando, sendo santo para estar em função da igreja. Em segundo lugar, eu preciso defender ela dos bostas que estão aí, cara. Eu vou dizer, cara. Vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese de a gente estar completamente errado. Digamos que a gente esteja. Tem algo mais urgente para ser lidado nesse momento. Tem algo mais urgente. Tem algo muito urgente agora. Para um cara, para uma mulher falar, para uma mulher pedir ajuda, um cara desses já está transando com mulheres da igreja, abusando de mulheres da igreja há muito tempo. A nossa igreja aqui começou porque um pastor de merda aqui, na Grande Porto Alegre, estuprou 3 professoras da igreja dele. E as pessoas não entendem, porque eram mulheres inteligentes, eram mulheres com conhecimento secular, bíblico. E esse homem, ele tinha teologia. Eu vi ele falando Hebreus 11 de cor. Eu vi ele falando João 17 sem olhar para a Bíblia. Era um homem que tinha teologia. Falava hebraico, grego, alemão. Tinha pergaminhos de Israel na casa dele. Era um homem que tinha programa de televisão. Só que ele foi entrando na mente dos membros da igreja, e isso não é do dia para a noite. Esses caras são manipuladores. Ele pegou e, um momento, ele disse que o sêmen dele era ungido. E ele tinha tara por transar com mulheres e socar elas. Sendo que 3 mulheres denunciaram ele. E daí a nossa igreja cresce, nasce, na verdade, nesse momento. Nesse momento a igreja nasce. Ele rouba os dízimos da igreja, larga a mulher e vai para os Estados Unidos. E tinha alguns amigos meus dessa igreja, e eles não tinham o que fazer. Nós começamos a nos reunir na segunda. E era uma loucura, era gente machucada, era gente destruída. E eu ia lá, abria a Bíblia, cantava os louvores, expunha a palavra, e foi no meio desse caos que a nossa igreja nasceu. Então, a gente tem assim, cara, tem o bosta e tem o que limpa a bosta. O homem, ele é aquele que limpa. E talvez você que está vendo essa live, Jesus está te chamando para deixar de ser bosta e passar a ser aquele que limpa. Começar a limpar pela tua. Começar a limpar a própria bosta que tu faz. E passar pro lado de cá. Porque a seara é grande, meu. Mas poucos são ceifeiros. Pouquíssimos. Nós precisamos de mais gente. Não é para criar uma moda, não é para nada disso. A gente só quer o bem da igreja. Só quer o bem da igreja. Falei demais, Anderson. Falei demais, eu falo demais. Fui pastoreado. E hoje é só, Jack, faz uma oração para nós. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta com o nosso segundo dia de discipulado, que vai de hoje até sábado, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Várias nações aqui representadas, quase todos os estados da nossa nação. Eu acho que a gente derrubou a internet, irmão. Passamos de 15 mil pessoas aqui. Coisa boa.
Se você está na live, baixa o aplicativo Telegram e na barra de busca lá você coloca Resista Seu Boss e você se cadastra no nosso grupo no Telegram, porque é lá que a gente vai se comunicar e a gente vai estar enviando para vocês todos os conteúdos dessa semana e posterior a ela, onde a gente vai estar se comunicando com você e de alguma maneira não pastoreando sua vida, porque você precisa de pastor local, mas sendo mentores na sua vida sobre esse assunto de masculinidade bíblica, tá bom? Ora por nós aí, Jack. Ô, Anderson, eu sou um burro. Pra sair, eu tenho que apertar algum botão ou não? Não, eu vou encerrar aqui e você já sai automaticamente. Tá, vou orar então. Pai, eu oro nesse momento. Eu te agradeço em primeiro lugar por ter vivido esse momento junto com meu irmão, com meu amigo, que o Senhor me deu, Senhor. O Anderson é um presente para minha vida. Obrigado pela vida dele, obrigado, Senhor, por tudo que ele significa para mim e para a tua igreja. Guarda a alma dele, guarda a essência dele. Guarda ele, Senhor. Protege ele. Livra ele do homem que maquina o mal. Livra ele de tudo que está sendo tramado no inferno. Guarda o teu filho, Senhor. Coloca anjos ao redor dele. Protege ele. Senhor, eu oro também por cada pessoinha que nos viu, nos ouviu aqui. Senhor, nós não somos personagens. O Senhor sabe quem nós somos. E eu peço por cada um que está aqui, que está nos vendo agora, o que vai ver isso depois. Protege, guarda, nutre, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Nos despede na tua paz. Que esse dia seja vivido no poder do teu Espírito. Amém, Jesus. Que o inferno recue. Amém, E que tua igreja avance. Amém. Levante homem, Senhor. É o nosso clamor. Amém, É o nosso clamor no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Tamo Valeu, meu junto. amigo. A gente se fala. Um beijo para todos vocês, tá? Tamo junto. Até amanhã.